Meus irmãos, graça e paz. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, segundo livro de Samuel, no capítulo de número 13. Nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 22. Texto um pouco longo, mas faremos a leitura deste texto na totalidade, dos versículos 1 até o versículo de número 12. Nós estamos encerrando agora à noite a série de sermões, tanto pelo culto matutino como noturno, no mês de julho, a família em perigo. Hoje pela manhã o reverendo Erickson trouxe a exposição do mandamento honrar pai e mãe, e agora à noite nós iremos encerrar falando sobre filhos rebeldes. Antes de lermos o texto, apenas é um dos textos mais tristes e lamentáveis das Escrituras, do que diz respeito à história que é descrita aqui. Nós vamos ver um incesto, e não só um incesto, mas também uma violência sexual praticada contra uma mulher. E é sempre importante, quando pregamos textos como esse, entender que é possível que no nosso meio tenha alguma irmã ou irmão que passou por isso, algum tipo de violência sexual. A nossa ideia não é de forma alguma feri-la ou constrangê-la com aquilo que nós iremos ler e pregar. Queremos apenas expor as Escrituras e mostrar ao mesmo tempo o como o pecado se torna hediondo e como ele, na vida de uma pessoa, ele tem a capacidade de distorcer a realidade a ponto de uma pessoa abusar sexualmente da outra. Então, a nossa ideia nesta noite é falarmos sobre filhos rebeldes e mostrar como que a rebeldia age no coração e através da vida dos nossos filhos. É fato que no final, nas implicações e aplicações, nós iremos trabalhar um pouco a respeito daquilo que é papel do filho diante da rebeldia e também daquilo que é papel e responsabilidade dos pais no que diz respeito a tratar, cuidar dos seus filhos no que diz respeito a esta rebeldia. Diz assim o texto: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Amnon: amo Tamar, irmão de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amnon teu irmão e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Amnon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amnon a Tamar: traz a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Amnon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comessem, pegou e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Amnon: levanta-te e vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou o seu moço que o servia e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela.
Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talá de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal, nem bem, porque odiava Amnon, por este ter forçado a Tamar, sua irmã. Meus queridos, em 2010, uma onda de protestos aconteceu na cidade de Londres. E nestes atos, em que estudantes, de forma legítima, protestavam contra as taxas, o aumento das taxas de anuidade nas universidades britânicas, esses protestos acabaram saindo do controle das autoridades e muitos jovens acabaram se envolvendo em saques de lojas, em violência, resultando na morte de 30 pessoas e vários outros presos. Naqueles dias, o rabino, teólogo e também membro do parlamento inglês, Jonathan Sacks, escreveu um artigo que tem como título Revertendo a Decadência Moral de Londres. E esse texto, queridos, é a descrição não apenas do que aconteceu em Londres, mas eu creio que é algo até mais profundo. No texto de Sacks, na verdade, é uma descrição daquilo que estava acontecendo naqueles dias em 2010 no mundo, mas que de certa forma ainda se faz verdade nos dias de hoje. Segundo ele, nesse artigo, em praticamente todas as sociedades ocidentais da década de 1960, houve uma revolução moral, um abandono da ética e do autocontrole. Tudo o que você precisa, cantou os Beatles, é o amor. O código judaico-cristão foi descartado. Em seu lugar, chegou o que funciona para você. Os 10 mandamentos foram reescritos como 10 sugestões criativas. Sacks ainda avalia que os crimes envolvendo aqueles jovens não é culpa deles. Eles são vítimas do tsunami de desejo que se espalhou pelo Ocidente, dizendo que você pode fazer sexo sem a responsabilidade para o casamento, filhos sem a responsabilidade da paternidade, ordem social sem a responsabilidade da cidadania, liberdade sem a responsabilidade da moralidade e autoestima sem a responsabilidade do trabalho. Sacks descreve que a morte da moralidade passa pelo colapso das famílias, deixando jovens privados de cuidados parentais, tornando-se suscetíveis às drogas, às bebidas, propensos ao crime e principalmente a uma vida de instabilidade profissional. Na avaliação desse rabino, a decadência moral do mundo passa primeiramente pela rebeldia dos pais, mas que tem como decorrência a ausência e negligência dos seus pais. Aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 13, o que nós vamos ver é justamente essa dinâmica, porque esse capítulo descreve a rebeldia dos filhos na dinâmica de desestruturação da família do rei Davi. No capítulo 12, um capítulo antes desse, Davi é informado pelo profeta Natã a respeito das consequências do seu pecado com Batseba. E ali no capítulo 12, então, Deus diz que aquele pecado causaria calamidade em sua própria casa. E a palavra profética do profeta Natã é que a espada nunca deixaria a casa de Davi. E quando chegamos aqui no capítulo 13, nós vemos o início dessa calamidade que assolou a família de Davi. O segundo capítulo, o segundo livro de Samuel, capítulo 13, descreve seu filho Amnon estuprando sua filha Tamar e seu outro filho, no final desse capítulo, seu outro filho Absalão, assassinando, vingando, fazendo justiça com as próprias mãos, justamente contra o seu irmão Amnon. Mas à medida que a história escandalosa e triste deste capítulo se desenrola, nós vemos a família de Davi se desmantelando, através de circunstâncias em que, de certa forma, exceto Tamar, ninguém nesse texto parece agir corretamente. E o que parece ser um único ato mau aqui, no segundo livro de Samuel, capítulo 13,
torna-se, na verdade, o início de um longo período de caos desencadeado por conta do pecado dentro da família de Davi. Por isso, nesta noite, eu quero ver, através do retrato desta família totalmente disfuncional, o que está envolvido na rebeldia dos filhos. E o primeiro ponto é que a rebeldia dos filhos é fruto de desejos corrompidos. Essa ideia se encontra aí nos versículos de 1 a 4 e depois nos versículos 14 e 15. O texto começa descrevendo que o fascínio de Aminon pelos encantos femininos de sua irmã Tamar o levou a uma inquietação angustiante. Isso tem uma explicação. Entenda que Levítico 18, Deuteronômio 27, o incesto ou o casamento entre irmãos era proibido pela lei de Deus. Mais do que isso, Aminon também enxergava como impossível, não só por conta da lei, mas por conta da postura de Tamar, ter qualquer relação amorosa com ele. Fato é que Deuteronômio 22, por exemplo, nos fala que uma moça ou um moço deveria permanecer virgem até o casamento. E pela descrição da narrativa, nos mostra que de fato essa era a intenção de Tamar, manter-se virgem até o casamento. Por isso que, diante desta impossibilidade de satisfazer seus desejos sexuais, o texto nos fala que Aminon ficou frustrado a ponto de adoecer. Ele estava literalmente, segundo o texto, sendo consumido por uma obsessão contínua pela sua irmã. E aquilo que ele disse aqui no texto, porque ele que declara que amava a sua irmã, na verdade não passava de um desejo erótico doentio. Perceba que no versículo 4, quando ele descreve o motivo da sua doença para Jonadab, ele diz: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Olha que coisa ilógica, porque se Absalão era o seu irmão, claramente Tamar também era sua irmã. Em sua luxúria, queridos, Aminon não enxergava Tamar como sua irmã, e o seu desejo pecaminoso distorceu então a maneira como ele enxergava a realidade. E o texto nos mostra que, após colocar um plano maligno em ação, lá no versículo 11, os desejos pecaminosos de Aminon se revelaram naturalmente quando ele pede a sua irmã para que praticasse o incesto com ele. Só que após a rejeição de Tamar, Aminon a estupra, revelando que estava disposto a fazer qualquer coisa para satisfazer os desejos do seu coração. A disposição em violentar sexualmente a sua irmã revela o quão caído e ímpio era o coração de Aminon. E os ventos do amor que Aminon disse que sentia e que o impulsionou com tanta força, provaram ser nada mais do que rajadas de luxúria. No versículo 15, após o seu objetivo sexual ter sido alcançado, o texto nos fala que Aminon passa a odiar com um ódio intenso a sua irmã. Os desejos caídos de Aminon são expostos aqui de uma forma perversa, cometendo não só o estupro à sua irmã, mas também, depois do desenrolar do texto, a expulsando de casa, deixando-a totalmente desamparada. Mas além disso, nos versículos 3 e 6, há um segundo ponto aqui que nós temos que enxergar, que diz respeito à rebeldia dos nossos filhos. A rebeldia dos nossos filhos é impulsionada pela sabedoria ímpia, pela sabedoria demoníaca. Aminon desejava possuir Tamar, só que a ideia que constrói-se lá, principalmente no hebraico, nos primeiros versículos, é que ele não poderia, ele não tinha força para violar as convenções que governavam a sociedade de Israel naquele dia, principalmente no que diz respeito à questão sexual. E aí, por não conseguir fazer o que ele desejava, ficou doente, a ponto de Jonadab, seu primo e amigo, como diz o texto aqui, notar uma diferença em sua aparência.
E o texto aqui descreve Jonadab como alguém muito sagaz. Lá no hebraico, literalmente, é marcado pela habilidade de enganar. Jonadab é aquele tipo de pessoa que sabe o que quer e como obter. Interessante aqui, a sabedoria de Jonadab aqui é descrita em termos semelhantes à astúcia da serpente que enganou os nossos primeiros pais, lá em Gênesis 3. E de fato, durante todo esse capítulo, nós observamos como Jonadab, ele age como uma serpente. E ele destila o seu veneno aqui, logo no início, ao incentivar os desejos pecaminosos do seu primo Aminon. Quando Aminon conta o motivo da sua doença, Jonadab poderia ter confrontado Aminon para os perigos de suas paixões, desafiando ele naquele momento a ter ações melhores. Jonadab teve a oportunidade de proteger Aminon de si mesmo e incentivá-lo à virtude. Só que, diferente disso, Jonadab instigou, Jonadab impulsionou os desejos ilícitos do seu primo. Jonadab sugeriu um plano aqui que envolvia até a participação do rei Davi. Esse homem, como descreve somente a segunda parte que nós não lemos, esse homem era um homem que frequentava a casa do rei Davi, ele conhecia como as coisas funcionavam. Então, sabendo que era comum o rei visitar os filhos, quem sabe doente, no dia dessa visita, Aminon fingiria. A descrição aqui é que ele fingiria que estava doente e pediria ao rei que permitisse Tamar que viesse à sua casa e lhe servisse a comida. Jonadab, provavelmente conhecendo a complacência de Davi com os filhos, sabia que o rei não enxergaria como infantil a atitude de Aminon de dizer: olha, rei, pai, eu só vou comer se a minha irmã Tamar fizer o que eu quero. E o conselho de Jonadab aqui envolvia a aprovação do rei para que Aminon tivesse um momento privado com Tamar. É verdade que Jonadab não propõe o estupro, isso é verdade. Só que como o texto descreve que ele era sagaz, eu creio que Aminon, quando Jonadab propõe a Aminon ficar a sós com Tamar, ele de certa forma, sendo perspicaz como o texto descreve que ele era, ele avaliou todos os cenários possíveis, inclusive a violência que acontece. E Aminon então, diz o texto, que seguiu os conselhos perversos de Jonadab de maneira rápida e completa. E com o desenrolar dos eventos e a malignidade dos mesmos, nesse capítulo, nós enxergamos que sim, a sabedoria de Jonadab demonstrou ser uma sabedoria diabólica. O seu conselho perverso a Aminon iniciou aqui uma cadeia desastrosa de eventos que trouxe ruína, que gerou morte dentro de uma família. Além disso, nos versículos 7 a 19, há um terceiro aspecto aqui da rebeldia dos filhos que nós temos que entender. A rebeldia dos filhos é executada, quebrando princípios morais. Aqui em seu plano maquiavélico, após mandar todos saírem de casa, lá no versículo 11, Aminon faz um pedido: vem, deita-te comigo, minha irmã. Olha que convite insano, porque nesse convite Aminon lembra exatamente aquilo que deveria impedi-lo de seguir em frente seus desejos. Minha irmã. Além disso, a descrição da virgindade de Tamar remete a Deuteronômio 22. Isto é, como eu já disse, ela seguia as prescrições da lei sobre manter-se virgem até o casamento. Por isso, tentando evitar o abuso, Tamar apela primeiramente para a consciência de Aminon, lembrando lá no versículo 12 que o seu desejo era uma coisa perversa que não deveria ser feita em Israel. E aqui é importante ressaltar que o uso desses termos que Tamar usa aqui, não deve ser feito, e é uma loucura, é uma alusão, quase que são as mesmas palavras
que estão descritas lá em Gênesis 34, 7, quando acontece o estupro de Diná. E essa referência a um dos capítulos mais sórdidos da história de Israel não apenas forçou Amnon a voltar a sua consciência para as Escrituras, mas também a considerar os resultados de suas próprias ações. No versículo 13, Tamar aqui pede para Amnon pensar sobre o impacto duradouro que a ação de Amnon, ao violentá-la, teria sobre a sua vida. O roubo de sua virgindade colocaria sobre Tamar uma desgraça pessoal da qual ela nunca mais seria capaz de se livrar. Meus irmãos, essa mulher fez o que pôde para evitar o abuso, mas não teve sucesso. Todo argumento se mostrou inútil diante de intensa paixão de Amnon. Entretanto, o abuso e violência de Amnon seguiu após violentá-la sexualmente. E o texto descreve que Amnon a manda embora, coloca na rua, a descarta como uma mercadoria. E ao expulsá-la de casa, Amnon indica que não seguiria o que é prescrito em Deuteronômio 22. Deuteronômio 22 regia que um homem, quando tirava a virgindade de uma moça e não se casasse com ela, ele era obrigado a pagar uma penalidade financeira. E Tamar, sabendo desse respeito à lei, salientou: olha, se você me lançar para fora, será um erro ainda maior. Isso porque, de acordo com Deuteronômio 22, versículos 28 e 29, quando uma virgem era violentada, ela não podia mais se casar com outro homem. Só que, repare bem, que a preocupação com a lei, a preocupação com as convenções sociais, a preocupação com os princípios morais aqui é de Tamar a vítima, porque o agressor, que Amnon, está pouco preocupado. Amnon estava além de ser influenciado por considerações morais, religiosas, ou nacionais, ou racionais, e moralmente aqui imprudente. Mais uma vez, Amnon recusa-se a ouvir o clamor da sua irmã, mandando um servo colocá-la para fora, fechando a porta e deixando-a sozinha ali. Não é à toa que, em decorrência disto, o texto nos mostra que a única opção que restou para essa moça foi rasgar a sua túnica. E essa túnica aqui era uma túnica real, era aquilo que o rei dava para suas filhas, demonstrando que essa filha era virgem. E ela simplesmente rasga, simbolizando a violação da sua virgindade, a violação da sua honra, e ao mesmo tempo lamentando que nunca mais ela poderia se casar. Amnon, em sua rebeldia, não se importou com os apelos de Tamar, que dizia respeito à quebra da lei de Deus. Esse homem não se importou que Israel iria olhar para ele como um tolo, como um insano. Pouco também se importou com o futuro que estava reservado para Tamar após as suas ações irracionais. Mas nos versículos 20 a 22, é quando fecha então a ideia desse texto, rebeldia dos filhos, e é um quarto ponto que penso com você nessa noite. É perdurada, a rebeldia dos filhos é perdurada pela omissão dos pais. Meus irmãos, quando o rei Davi toma conhecimento desse ato deplorável do seu filho, envolvendo uma de suas filhas, ele ficou com raiva. Ele só ficou com raiva e nada mais. Tem alguns manuscritos que acrescentam que ele ficou furioso e não disciplinou Amnon porque o amava, porque ele era o seu primeiro filho, ele era o sucessor, ele era quem iria assumir o trono assim que Davi saísse. E digo para você que essa inserção em alguns manuscritos tem um certo sentido lógico, porque na realidade, a partir desta e de outras passagens, parece que Davi geralmente era indulgente com seus filhos. Você pega, por exemplo, meu livro dos 6, capítulo 1, versículo 5,
quando Adonias, outro filho de Davi, usurpa o trono de Davi, o texto descreve que Davi jamais o contrariou. Então, o que muitos presumem é que Davi se sentia culpado porque tinha muitas esposas, muitos filhos, havia um pecado sexual que de certa forma era conhecido de todos, existia responsabilidades por ser um rei, e isto o levou a não agir como verdadeiro pai para os seus filhos, e por conta desta culpa, Davi agia de forma suave e indulgente com todos os seus filhos. E eu quero que você vá para o versículo 6, porque o seu desleixo com todo esse episódio começa no pedido de Aminon no versículo 6, quando ele pede para pai, deixa Tamar vir até a minha casa e me preparar 2 bolos. Este bolo, queridos, no hebraico descreve um bolo especial em forma de coração, e a massa desse bolo geralmente era feita ou de ervas medicinais ou de ervas afrodisíacas. Então o pedido de Aminon, do bolo que ele deseja, deu algumas pistas que Davi não percebeu. Além disso, queridos, Davi acreditou que uma bela jovem entrando e cozinhando para Aminon e depois servindo na sua cama seria uma boa terapia para o seu filho. De forma que, involuntária, Davi se torna participante de um esquema maligno da violência sexual da sua própria filha, porque parte de Davi a ordem para Tamar ir até a casa de Aminon e preparar os bolos em forma de coração. E é fato que a ingenuidade, podemos dizer assim, de Davi em apoiar inconscientemente o plano do seu filho não é suficiente para acusá-lo de maldade. Só que, meus queridos, a sua falta de resposta após saber o que seu filho fez, isso sim é uma negligência extremamente maldosa. Como rei, como pai, Davi tinha a responsabilidade de enfrentar esse mal, só que ele permaneceu calado. Ele não exigiu que Aminon arcasse com as penalidades da lei. E o que torna esse relato aqui ainda mais triste é que após Tamar sofrer a violência sexual do seu irmão, Tamar não vai até Davi. Tamar, de certa forma, não sentia segurança no seu pai. E pelo contexto, queridos, percebe-se que a indulgência com os filhos, de certa forma, levou Tamar a concluir que ele provavelmente arrumaria alguma desculpa para os males que o seu filho provocou. Entretanto, essa afeição indulgente por seus filhos e a consequente falta de disciplina mostrou-se uma fraqueza terrível na vida de Davi, e essa fraqueza lhe rendeu terríveis e amargos frutos. O silêncio e a omissão de Davi em disciplinar Aminon, a começar no capítulo 13 deste livro, levou seu filho Absalão, 2 anos depois, a agir, assassinando o seu irmão Aminon. Meus queridos, este é um dos relatos mais tristes que nós temos na Bíblia. E eu quero partir para a conclusão desse sermão pensando em algumas implicações dele para nós. Eu vou me dirigir a vocês, filhos, a nós, filhos, mas principalmente você, filho, que ainda mora com seus pais. Mas, de certa forma, nós vamos transitar entre aquilo que é dever do filho e aquilo que é dever e responsabilidade também dos pais. E a primeira implicação que digo para você, filho, é: filhos, a rebeldia de vocês é fruto de corações idólatras. Aminon serve como um exemplo de alguém que acredita que suas ações desprezíveis são justificadas por causa dos seus desejos. Este homem, como nós mostramos, consumido por suas paixões, não se importando com os padrões ou limites morais, ataca e prejudica o objeto de sua paixão, Tamar. O desejo pecaminoso de Aminon penetrou profundamente em seu coração, levando a fazer o que ele fez.
E aqui eu quero que você entenda que em Aminon, nós vemos a progressão de um ídolo. Porque um ídolo começa com um desejo pecaminoso, que ao não ser satisfeito, penetra profundamente em nosso coração. E para pecadores como nós, quando os nossos desejos não são satisfeitos, nós ficamos presos em um ciclo vicioso, porque quanto mais queremos algo, mais pensaremos naquilo como algo que necessitamos ou que merecemos. E quanto mais pensamos que temos direito àquilo, mais nos convenceremos de que não podemos ser felizes ou seguros sem tê-lo. Então logo o pensamento, eu desejo muito ter isso, evolui para eu tenho que ter isso. E quando desejos passam a controlar os nossos pensamentos e ações, esse desejo se tornou um ídolo. Porque ídolo é qualquer coisa, além de Deus, da qual nós dependamos para ser felizes, realizados ou seguros. Em suma, o ídolo é algo que nós amamos e que de certa forma seguimos no lugar de Deus. E a bem da verdade que, assim como no passado, os ídolos invisíveis, assim como os ídolos visíveis, sempre exigem sacrifícios. E quando os outros, e aqui no caso é isso que a Aminon nos mostra, quando os outros não cumprem as exigências das nossas expectativas, os nossos ídolos demandam que eles sofram. Por isso, pais e filhos, nós precisamos entender que o comportamento rebelde que existe no coração ou do pai ou do filho não surge sem causa. O comportamento de um homem, as coisas que diz, as coisas que faz, reflete o coração. O próprio Jesus em Mateus capítulo 7, em Lucas capítulo 6, versículo 45, afirma que o comportamento de uma pessoa é a expressão do fluir do seu coração. O coração determina o comportamento. Então, a rebeldia demonstrada por um filho é o reflexo daquilo que existe em seu coração. É uma atitude de adoração que o ídolo que existe em seu coração está exigindo de você. Então, entenda que todos os seres humanos, independente da idade, são adoradores. Ou adoram a Deus, ou adoram a ídolos. Não existe neutralidade moral ou religiosa em nenhum ser humano. Você vai me dizer, pastor, mas e um bebezinho, mesmo uma criança no ventre materno? Eis o que Davi diz no Salmo 51:5, que desde o ventre materno ele já era um pecador, ou seja, desde o ventre materno já era obstinado pecador. Provérbios 22, versículo 15, revela que a estultícia está ligada ao coração da criança, ou seja, algo está errado com o coração do homem desde que ele é pequeno e requer correção. Eu digo para você que eu comecei a entender esse texto aqui melhor quando eu fui com 10 dias de vida. A minha primeira filha nasceu, a Adélia, nós fomos ao pediatra. E eu lembro que nós chegamos no pediatra, a gente pensava, poxa, uma nenenzinha dessa, pequeno Adão, isso não existe, é pureza nessa alma. E o pediatra, que não era cristão, falou assim, sua filha vai chorar por 3 motivos: fome, dor e birra. Eu falei, mas não, nessa idade birra. Ele falou assim, birra. E meus queridos, aquela pequenininha pecadora deu muitas birras. Dessa forma, quando os nossos filhos se rebelam contra a autoridade dos pais, quando resolvem agir de forma insana, ignorando o conselho dos pais, envolvendo-se, quem sabe, uma vida promíscua, quando os filhos resolvem desafiar, ofender, desdenhar do mandamento de honrar pai e mãe, estão agindo segundo os ídolos que existem em seus corações. Por isso que eu digo para você, pai, em meio a essa rebeldia, não adianta exigir comportamento correto do seu filho sem você antes pastorear o coração dele. Então, como pai, nós precisamos ajudar os nossos filhos a entender como o seu coração errante, como o seu coração caído produz um comportamento rebelde.
Nós precisamos pastorear, nós precisamos confrontar, nós precisamos disciplinar, corrigir o coração dos nossos filhos com e através da Bíblia. Nós precisamos entender que a única forma de libertar os nossos filhos e a nós da escravidão da idolatria é olhar para o próprio Deus, que resgata pessoas dos seus ídolos. Meu irmão, a boa nova do Evangelho é que Deus providenciou a cura para a nossa idolatria e providenciou ao enviar seu Filho para receber a punição que nós merecemos por causa da nossa rebeldia. Por isso, a palavra de consolo para nós, pais e filhos dessa noite, é que existe transformação, existe libertação para corações rebeldes que se encontra no Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas penso com você ainda numa segunda implicação desse texto para nós. Filhos, fujam da sabedoria caída deste mundo, fujam. Meus queridos, no relato aqui do capítulo 3, segundo livro de Samuel, Jonadab foi o tipo de amigo que na verdade era um inimigo espiritual, que aconselhou Aminon para a recuperação do seu corpo, a ruína da sua alma. Eu digo para você que nessa história, estudando esse texto, Jonadab é o mais perigoso de todos, porque esse homem tem sabedoria sem ética, tem discernimento sem integridade. Pior do que isso, seu conselho ímpio instigou e deu o impulso que o coração de Aminon precisava para agir da forma pecaminosa que ele agiu. Eu quero dizer para você que aquilo que Aminon produziu na vida de, aquilo que Jonadab produziu na vida de Aminon, meus queridos, não é de hoje que isso acontece. A mente dos homens, desde Gênesis 3, continua sendo a arena onde as batalhas espirituais são ganhas ou perdidas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, Paulo disse: receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Com astúcia, a serpente argumentou e convenceu Eva de que ela deveria desobedecer a Deus no jardim. E eu digo para você que a história trágica e repetitiva é que muitos jovens, adolescentes, principalmente jovens, criados em lares cristãos, quando vão para as universidades, abandonam a sua fé. E por que este padrão é tão comum? Em grande parte, porque eles não foram ensinados a desenvolver uma cosmovisão bíblica, não foram ensinados, não foram treinados a identificar e contrapor os argumentos da serpente, não foram ensinados a pensar a fé cristã. Nós como igreja caímos no erro, na verdade nós demos ouvido à sabedoria da serpente, que a religião é coisa do coração, e que o cérebro nós usamos para a ciência, para a tecnologia, para as outras áreas da vida. O senso comum, queridos, incutiu que a religião é algo restrito ao coração e não à mente. E aqui eu faço o desafio para nós, pais, pastores, presbíteros, professores de escola dominical, líderes da igreja: se tudo o que dermos aos nossos filhos for uma religião do coração, eles serão iscas fáceis pelas ideologias nefastas deste mundo. Os nossos filhos, nossos jovens, nossos adolescentes precisam de uma religião de cérebro para equipá-los, queridos, na análise crítica de cosmovisões e ideias que eles encontrarão no mundo afora. A nossa responsabilidade mais urgente hoje é educar os mais novos a desenvolver uma mente cristã. E eu digo para você que isto não é uma opção, mas isso é parte indispensável para a sobrevivência espiritual de muitos dos nossos jovens. Os nossos filhos precisam de mapas mentais bíblicos que lhes ajudarão a traçar o curso de suas vidas, sem se desviar ou abraçar
ideologias satânicas. Esses mapas bíblicos, queridos, eles oferecerão a perspectiva correta sobre todos os pensamentos, sobre todas as suas ações. E aqui eu quero citar aquilo que Charles Malinkin pontuou, que o problema não é só ganhar almas, mas salvar mentes. Se você ganhar o mundo inteiro e perder a mente do mundo, logo descobrirá que não ganhou o mundo. E isto se aplica principalmente aos nossos filhos. Pais, mães, se não ganharmos as mentes dos nossos filhos para Cristo, nós não ganhamos nada. E aqui escute bem, pai, escute bem, porque a maioria dos pais não tem a menor ideia do que acontece na escola, do que acontece na faculdade onde seu filho está estudando. Sim, se ele não toma o conhecimento de uma má notícia envolvendo o filho, ele pensa que está tudo bem. É triste pensar que muitos pais não se importam com aquilo que os filhos aprendem na escola, na faculdade, na internet, no seriado. E lhe digo nessa noite que, nesta omissão, muitos pais têm perdido seus filhos para ideologias, comportamentos abusivos, e muitos deles são aprendidos na escola. Nós precisamos entender, queridos, que todo o processo de formação de uma cosmovisão passa pela formatação da mente. Estamos vendo os nossos filhos se tornarem rebeldes porque suas mentes estão sendo formatadas a não pensar biblicamente. Nós precisamos usar e ensinar os nossos filhos a usar as Escrituras, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 10, para anular todas as mentiras, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É nossa responsabilidade como pai, como mãe, inculcar a palavra de Deus no coração e na mente dos nossos filhos. É nossa responsabilidade. E eu finalizo aqui dizendo: filhos, aceitem as diretrizes bíblicas de seus pais para resgatá-los da rebeldia. O triste nesse relato que lemos é que Aminon prontamente atende o conselho ímpio de Nadab, a passo que seu pai Davi, de forma omissa, manteve-se em silêncio e não fez nada diante do pecado do seu filho. No desenrolar do texto você vai ver que, diante dos pecados, porque ele age quase que da mesma forma com o pecado de Absalão. Nós temos nessa família aqui um retrato do que a sociedade pinta a respeito de filhos e pais. Pais omissos e ausentes, e filhos entregues a si mesmos. A cultura pós-moderna, meus queridos, descreve os pais como apenas alguém responsável por criar seus filhos. A cultura diz: olha, você como pai, você tem que dar ao seu filho, é sua principal responsabilidade, entregar aos seus filhos roupa, alimento, um certo tempo de presença. Mas biblicamente, nós pais temos um chamado bem mais profundo do que esse. Deus chamou os pais para uma tarefa mais profunda, que é pastorear, que é conduzir você, filho, à obediência a Deus. E quero lhe falar que essa tarefa é intensiva. Ao acordar, ao andar, ao conversar, ao descansar, um pai deve estar sempre ensinando ao seu filho. E vocês, filhos, vocês precisam entender que os seus pais estão trabalhando, não é para eles, não é para você, está trabalhando é para Deus. Nós, pais, fomos colocados na vida dos nossos filhos, ou os filhos foram colocados em nossas vidas, para que nós possamos ser usados como agente de Deus, para orientá-los até a direção de Deus. Os pais são agentes de Deus, com o objetivo divino de mostrar aos filhos que eles necessitam da graça salvadora de Deus. Então, hoje pela manhã, reverendo Erickson falou um pouco sobre isso, eu quero falar um pouquinho
de novo sobre isso. Ser pai não significa ser o melhor amigo do seu filho. Isso pode soar estranho, mas não é. Eu canso de ver alguns pais dizendo: eu sou o melhor amigo do meu filho. Cuidado, porque, como foi dito hoje pela manhã, você dizer isso, você coloca o Zezinho, o Guinho, no mesmo nível de autoridade que você diante do seu filho. E da mesma forma que o seu filho enxerga o amiguinho da escola, ele pode passar a enxergar você, alguém que não tem a mínima autoridade sobre a sua vida. Compreenda que muitas vezes assistimos alguns filmes em que o papel do pai é ser o grande amigo do filho, e isso é uma forma de resgatar o filho da rebeldia. Uri Brito diz que normalmente isso indica que o pai tenta consertar uns 15 anos sem educação paterna. O pai é amigo, sem dúvida, mas é também educador. O seu papel tem natureza didática. Ele sempre instrui, quando abraça o filho, quando beija, quando encoraja, quando repreende. Todas essas ações moldam o tipo de homem e mulher que os nossos filhos serão. Contudo, é triste pensar que para muitos filhos, a última opinião que eles consultam é a dos pais. É triste perceber que muitos filhos cristãos escutam e seguem os conselhos de amigos como Jonadab, não dando a mínima importância para os seus resultados. Ecos da voz de Jonadab, existente em nossa cultura, soam aos ouvidos dos nossos filhos diariamente, dizendo: seus pais não têm o mínimo direito de opinar sobre a sua vida. Você, como filho, você tem o direito de trilhar o seu caminho sozinho. Que se exploda os seus pais. E convencidos por essa filosofia ímpia, muitos filhos, e quem sabe um destes está aqui nessa noite me ouvindo, não desejará, através dos seus pais, receber da parte de Deus as diretrizes para a sua vida. E aqui atente, filho, quando isto acontecer, quando você se desviar dos caminhos, quando você tampar os ouvidos para os conselhos do seu pai, a sua rebeldia precisará ser corrigida por seus pais. E digo mais: verdadeiros pais não são omissos na disciplina corretiva de seus filhos. Verdadeiros pais corrigem os seus filhos, promovendo uma correção centralizada em Deus como ofendido, como objeto, com o objetivo de levar o filho de volta em arrependimento à pessoa de Deus. E nestes momentos, por amor à sua vida, em obediência a Deus, seus pais precisarão corrigi-lo, discipliná-lo biblicamente. Por isso, filhos, e principalmente pais, não caiam nessa mentira satânica que disciplina não é um ato de amor. Pelo contrário, a disciplina corretiva é uma profunda expressão de amor de um pai para com seus filhos. Provérbios, capítulo 23, versículo 14 e 13 diz: não retires da criança a disciplina, pois se a futigares com a vara, não morrerá. Tu a futigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 29, 15: a vara e a disciplina dão a sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar sua mãe. Provérbios 13, 24: o que retém a vara aborrece o filho, mas o que ama cedo o disciplina. Apocalipse 3, 19: o próprio Jesus falando com a sua igreja: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ao disciplinar biblicamente seu filho, vocês, pais, estão se recusando a tornarem-se cúmplices voluntários da morte espiritual e, quem sabe, da morte física de alguns deles. Por isso, pais, amem seus filhos a ponto de dar a eles o que Deus diz que eles precisam, mesmo que seja algo que eles não queiram receber. Mas entenda, isso precisamos também enfatizar nessa noite, que muitos filhos não ouvem,
Muitos filhos não aceitam a disciplina dos pais porque não enxergam virtudes cristãs em seus pais. Pai, entenda que os filhos nos vigiam o tempo inteiro. Os filhos observam a disciplina e o autodomínio que os pais exercem sobre si mesmos. E os filhos sabem muito bem quando nós fazemos algo a eles, motivados por amor e glória a Deus, ou quando nós fazemos simplesmente por capricho pessoal. Contudo, filhos, se seus pais são bíblicos, para você ser resgatado da tolice da rebeldia, será necessário lhe disciplinar, sussurrando o nome de Cristo em meio às lágrimas da correção. A correção de pais cristãos deve sempre acontecer no contexto do Filho sábio Jesus Cristo, que levou a vara da ira divina destinada a rebeldes. Jesus é o Filho sábio que alegrou o coração do Pai, mas também é o Filho que sentiu a vara da ira destinada aos tolos. Na cruz, ele recebeu a vara da disciplina destinada a afastar filhos rebeldes de sua tolice. Jesus é o enviado pelo Pai para resgatar rebeldes dos seus pecados. E aqui eu finalizo dizendo que todos, pais e filhos, nós precisamos, nossas famílias precisam do Filho perfeito que sofreu no lugar de filhos rebeldes. Todos os homens e mulheres, pais e filhos, precisam do Filho perfeito que sofreu e morreu para salvar filhos rebeldes como nós. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça, e eu queria convidar